Uma força intensa pode estar se manifestando dentro de você neste exato momento. Há algo grandioso prestes a se revelar e transformar sua realidade financeira de maneira tão impactante que é capaz de provocar calafrios. Isso não é exagero. É um chamado urgente do universo, indicando que o extraordinário está à porta, trazendo consigo a abundância pela qual você tanto orou. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Pode até parecer assustador imaginar-se recebendo somas elevadas de dinheiro, mas a verdade é que as energias espirituais e universais estão se movendo com intensidade. Elas estão prontas para escancarar portas que antes pareciam trancadas. O despertar da fartura já começou e você está prestes a experimentar uma fase inédita de colheita material. Prepare-se para uma mudança radical. Nada do que está acontecendo agora é por acaso. Cada passo que você se prepara para dar representa o início de uma nova trajetória em direção ao alinhamento perfeito entre seus desejos de prosperar e as promessas espirituais reservadas para aqueles que confiam. A sensação de que você está na rota certa é tão intensa que quase se pode tocá-la. O universo responde à sua fé com um convite claro. Abra espaço para o novo e permita que a prosperidade se manifeste. Registre agora nos comentários uma declaração poderosa que ativa esse campo vibracional. Eu atraio riqueza ilimitada e vivo em abundância todos os dias. Deixe essa frase escrita como um compromisso sagrado com o seu futuro. E ao fazer isso, um coraçãozinho marcará sua decisão de acolher o que está chegando. Sentiu algo diferente ao escrever? Essa sensação é a confirmação de que sua conexão com o divino está se fortalecendo e pode ser exatamente o impulso necessário para a próxima grande virada da sua vida financeira. O medo, em muitos casos, é apenas o reflexo de estarmos perto de algo imenso. Por isso, não recue. Deixe que esta oração seja a chave que destranca os portões do seu destino próspero. A Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, afirma que Deus supre todas as nossas necessidades, conforme as suas riquezas gloriosas. Hoje, essa promessa está se aplicando especialmente a você. Visualize com clareza os seus sonhos mais ousados e sinta cada um tomando forma através das oportunidades que começam a surgir. Mesmo que sua conta bancária esteja no vermelho, mesmo que as dívidas pareçam sufocantes, saiba que uma luz extraordinária está prestes a preencher cada espaço vazio com soluções criativas, recursos inesperados e verdadeiros milagres financeiros. Não se engane, isto não é um ritual qualquer ou uma promessa vazia. Existe uma força que movimenta o universo. E quando você se conecta a essa força por meio da oração, você ativa um poder invisível, capaz de romper com os bloqueios que impediram a abundância de se manifestar na sua vida até aqui. As bênçãos que estão se aproximando vão muito além do aspecto material. Elas envolvem tranquilidade, proteção, oportunidades transformadoras e, principalmente, a certeza de que você é digno de receber tudo de melhor que a vida pode oferecer. Agora é o momento de entregar suas aflições, abrir o coração e deixar que o fluxo de benesses alcance cada área da sua existência. Tocar essa dimensão de prosperidade exige coragem, mas você não está só. Toda a força celestial e energética está agindo para que você desfrute de uma realidade muito além daquilo que sua mente pode calcular. Permita-se viver o cumprimento dessa promessa, mesmo que o receio ainda apareça. Esse medo só comprova a grandeza do que está por vir.
Declare novamente com fé: eu atraio riqueza ilimitada e vivo em abundância todos os dias. Conectar-se à lei da atração é compreender que toda intenção clara movimenta respostas poderosas. Quando você escreve a palavra prosperidade em uma folha, essas letras ganham vida. Elas passam a representar aquilo que se deseja materializar. Esse ato, por mais simples que pareça, desencadeia uma reação universal que vibra em sua frequência e atrai bênçãos e oportunidades financeiras que você sequer imaginava existir. A caneta, ao tocar o papel, estabelece uma conexão invisível que chama para si as possibilidades antes inacessíveis. Escrever é plantar sementes em solo fértil. Ainda que os frutos não estejam visíveis no presente, a colheita já começa a ser preparada em níveis espirituais. De forma quase imperceptível, o caminho se abre e os recursos chegam, mesmo que silenciosamente. Há quem diga que, depois de adotar esse simples hábito, portas se abriram de maneira natural, sem esforço desmedido. Outros relatam mudanças lentas, mas profundas, que foram reformulando toda a realidade que antes parecia limitada. O segredo está em confiar. Até mesmo os menores gestos produzem grandes efeitos no fluxo da riqueza. O otimismo e a firmeza interior são chamas que mantêm viva a energia da manifestação. A gratidão também tem um papel crucial. Quando alguém agradece com sinceridade, mesmo pelas conquistas aparentemente pequenas, envia ao universo uma mensagem clara de que está preparado para receber mais. Esse sentimento de reconhecimento reforça a convicção de que não existem barreiras intransponíveis para quem está alinhado com os princípios da abundância. Em vez de se lamentar pelas adversidades, é mais sábio direcionar a atenção para o que pode ser transformado. Isso inspira atitudes mais firmes e orientadas para o progresso. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Sabedorias antigas ensinam que a bênção divina não apenas atende às necessidades, mas proporciona leveza. No livro de Provérbios, há a menção a uma riqueza que não vem acompanhada de dor. Isso prova que o caminho da verdadeira prosperidade pode ser trilhado com paz, mesmo diante das dificuldades. A pessoa que adota essa perspectiva percebe que não é preciso enfrentar lutas desgastantes para alcançar estabilidade financeira. Pelo contrário, a serenidade torna-se uma aliada essencial do sucesso. Manter a mente aberta a esse universo em constante movimento permite identificar sinais de abundância nos detalhes mais sutis. Pode surgir um novo negócio, um reencontro significativo, um presente inesperado ou até mesmo uma despesa reduzida. Pequenos acontecimentos positivos costumam anunciar ciclos de expansão. E quando se age com sabedoria ao notar esses sinais, tudo se encaixa para multiplicar os resultados. Cada conquista reacende o desejo de continuar avançando. Sustentar essa vibração elevada dia após dia cria uma atmosfera ideal para o crescimento financeiro contínuo. As antigas limitações vão se dissolvendo e a consciência passa a operar em outro nível. Nesse novo estado, ideias surgem com fluidez, soluções simples ficam evidentes e decisões práticas se tornam mais fáceis de implementar. Persistência e fé se transformam nos dois pilares fundamentais dessa jornada. A primeira garante o movimento constante e a segunda fortalece o coração nas horas de desafio. Nada é mais transformador do que compreender que cada dificuldade traz consigo uma lição capaz de aprimorar nossa capacidade de prosperar. Para quem se sentiu tocado por esta mensagem e deseja manter acesa essa corrente de abundância, existe uma maneira especial de demonstrar apoio.
Basta clicar no botão que aparece logo abaixo do vídeo, chamado com carinho de Valeu. Essa ação permite que você contribua com o valor que desejar, seja simbólico ou generoso. Toda colaboração é bem-vinda e retorna multiplicada, frequentemente em formas que superam o financeiro. Esse é o ciclo da abundância em movimento. Compartilhar ativa esse fluxo e quanto mais você oferece, mais recebe de volta. A energia da gratidão atua em níveis tão profundos que muitas vezes nem percebemos o quanto ela influencia os acontecimentos ao nosso redor. Muitos acreditam que agradecer é um chamado direto ao que já está se manifestando, mas também é uma preparação para todas as dádivas que estão prestes a chegar. Quando você pausa por um instante para valorizar as bênçãos já presentes na sua rotina, algo maravilhoso acontece. O coração se expande e abre espaço para receber ainda mais. Pequenas experiências como momentos de paz, refeições simples ou um gesto afetuoso se tornam sinais evidentes de que existe um fluxo constante de bondade agindo silenciosamente. Esse movimento de apreciação autêntica eleva a frequência vibracional e transforma o ambiente interno, preparando-o para receber abundância financeira e emocional. Há quem diga que ao praticar o agradecimento antes de orações ou rituais de prosperidade, mudanças significativas começaram a acontecer. O universo responde a essa vibração com soluções criativas, novas rotas profissionais e resoluções para dilemas antigos. Essa vivência pode ser comparada a abrir uma porta que permanecia fechada apenas pela ausência de fé. Quando se cultiva o sentimento de gratidão, a percepção se amplia e os sinais positivos que antes passavam despercebidos tornam-se evidentes. Durante suas orações, reforce essa energia positiva. Direcione-a para cada elemento que compõe a sua visão de uma vida abundante. Permita que venham à sua mente imagens de contas já quitadas, de um cotidiano sem peso financeiro e da possibilidade de investir em projetos que tragam realização e propósito. Talvez surjam cenas de viagens inesquecíveis, momentos de alegria ao lado da família ou o crescimento de um empreendimento que você tanto deseja ver florescer. Essa visualização promove uma sensação de segurança e realização, como se tudo já estivesse acontecendo. Com o passar do tempo, os detalhes que antes pareciam distantes começam a ganhar vida na mente, tornando-se tão reais que ela passa a aceitá-los como verdades absolutas. Esse processo intensifica a manifestação e torna seus efeitos ainda mais sólidos. Diversos trechos das Escrituras confirmam que colocar Deus no centro das decisões e aspirações não apenas traz harmonia, mas também direciona cada passo com base em princípios elevados. Ao se deparar com a mensagem contida em Mateus capítulo 6, versículo 30, muitos experimentam um despertar espiritual profundo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é apenas um belo ensinamento, mas uma realidade vivida por inúmeros que confiam plenamente. Essa escolha garante que todas as necessidades serão supridas. Quando a fé e a espiritualidade assumem o lugar de destaque, a prosperidade passa a fluir com mais naturalidade. A ansiedade dá espaço à sabedoria e o discernimento se fortalece. Surge então uma paz interior, quase sagrada, que envolve quem realmente crê nessa promessa. A inquietação desaparece e, em seu lugar, nasce uma confiança tranquila de que cada passo será amparado por inspiração divina. Nessa vibração, os caminhos que levam à prosperidade podem surgir onde menos se espera, seja em um encontro casual, em um contato profissional inesperado ou até mesmo em uma conversa aparentemente irrelevante no trânsito ou em um café. Para quem pratica a gratidão e entrega suas decisões a Deus, esses momentos comuns tornam-se sinais claros de um direcionamento superior.
Reservar todos os dias um tempo específico para agradecer se revela um exercício profundamente transformador. Há quem prefira escrever em um caderno tudo o que aconteceu de positivo durante o dia. Outros optam pela meditação silenciosa, recordando mentalmente momentos que merecem reconhecimento. Independentemente da forma escolhida, o efeito costuma ser o mesmo: elevação do ânimo, clareza interior e uma nova disposição para encarar os desafios com coragem. A partir dessa prática constante, mesmo as adversidades passam a encontrar um ser humano mais firme, mais centrado e mais preparado para transformar dificuldades em oportunidades de crescimento. Além disso, esse foco contínuo não impacta apenas a área financeira. Ele também melhora significativamente a forma como nos relacionamos, como conduzimos nossa carreira, como cuidamos da saúde e como cultivamos nossa autoestima. A vibração da gratidão se estende por todas as dimensões da vida, irradiando benefícios que ultrapassam qualquer conta bancária. Ao perceber que tudo está interligado, torna-se evidente que o sucesso verdadeiro abarca muito mais do que dinheiro. Ele envolve equilíbrio emocional, clareza nos pensamentos e harmonia nos vínculos afetivos. Essa maneira mais ampla de enxergar a prosperidade confirma que ela não se limita ao que se possui, mas se estende ao que se é e ao que se compartilha. Avançar nessa jornada exige uma escolha consciente: focar diariamente nas bênçãos já existentes. Em vez de se deixar consumir por pressões externas, o olhar se volta para as oportunidades que se abrem diante de quem adota uma postura otimista. Em muitos testemunhos, esse simples gesto de valorizar o que já se tem é apontado como o ponto de partida para grandes avanços. Ideias para empreendimentos, convites inesperados e até mesmo a coragem para reinventar a própria vida costumam surgir nesse estado de gratidão. Cada pequena vitória alimenta o coração com ainda mais reconhecimento, criando um ciclo virtuoso que se renova continuamente. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Por isso, agradecer não deve ser visto como um gesto protocolar, mas como um encontro íntimo com tudo que já foi conquistado e também com o que ainda está por nascer. Trata-se de entender que o fluxo da abundância responde diretamente à maneira como enxergamos a vida e suas inúmeras possibilidades. Aqueles que escolhem essa visão acabam descobrindo trilhas onde antes havia apenas incertezas. Identificam soluções onde antes existiam apenas bloqueios. E mais do que isso, aprendem a saborear cada instante com plenitude. Quando a gratidão preenche a alma, cada passo se transforma em uma celebração do passado, do presente e do que ainda está por vir. Muitos cresceram ouvindo frases que associavam dinheiro a sofrimento, escassez ou até pecado. Essas ideias, repetidas com frequência, criaram barreiras internas que limitam o potencial de crescimento. Tais crenças, muitas vezes herdadas na infância, levam o indivíduo a duvidar do próprio valor e a subestimar sua capacidade de alcançar uma vida financeira equilibrada. Romper com essas limitações exige coragem para olhar além do que foi ensinado e abrir espaço para novas verdades. Quando se reconhece o poder da mente e se aprende a direcionar os pensamentos de forma consciente, uma nova porta se abre. Essa abertura revela um universo de possibilidades para reescrever a própria história. As palavras, nesse contexto, tornam-se instrumentos poderosos, e declarar com firmeza que a abundância é possível já é, por si só, um passo decisivo. Outro ponto essencial é libertar-se da culpa de sonhar.
Acreditar que se é digno de receber coisas boas não é arrogância. É um ato de fé e reconhecimento dos dons que cada um carrega. Muitas vezes, o medo da crítica ou o receio do fracasso nos impede de perseguir metas mais ousadas. Porém, toda vitória nasce primeiro no coração. É lá que se decide romper com pactos inconscientes de escassez e adotar a convicção de que qualquer pessoa pode crescer. Essa mudança não se resume a desejar grandes fortunas, mas sim a permitir-se construir uma vida estável, tranquila e gratificante, onde as finanças deixam de ser fonte de angústia e se tornam apenas uma parte bem administrada da rotina. Repetir em voz alta que se é um ímã para a riqueza serve como um lembrete diário de que a prosperidade está acessível a todos. Ela não é exclusividade de poucos, mas uma realidade que pode ser ativada quando se decide transformar os próprios pensamentos. Essa renovação da mente é um processo contínuo, pois cada ser humano carrega suas vivências e cicatrizes. Alguns conseguem substituir padrões negativos com mais facilidade, enquanto outros precisam de mais tempo e constância. O essencial é jamais desistir de si mesmo. As maiores mudanças acontecem quando existe um compromisso sincero de deixar para trás os velhos padrões e abrir caminho para uma nova versão de si. Esse movimento se fortalece ainda mais quando se afirma sem medo: eu permito que o dinheiro flua abundantemente em minha vida. Dizer isso, especialmente de forma pública, como em um comentário, ativa um campo de confiança. Ao receber uma demonstração de apoio, como um coraçãozinho ou uma mensagem de incentivo, fica claro que ninguém está sozinho. Há uma comunidade inteira vibrando pela mesma superação. Esse tipo de troca inspira. As conquistas de uma pessoa tornam-se exemplo e motivação para outras seguirem adiante. Com o tempo, a ideia de que todos podem evoluir vai ganhando força e substituindo o pensamento equivocado de que apenas uma minoria tem acesso ao sucesso financeiro. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, encontramos um ensinamento valioso. Os planos bem construídos conduzem à fartura, enquanto a pressa e a ansiedade levam ao fracasso. Esse versículo destaca a importância de unir fé sólida com atitudes estratégicas. Embora os milagres existam, nada substitui a importância do planejamento, da organização e da sabedoria para lidar com o futuro. Uma vida financeira equilibrada começa com escolhas conscientes, feitas no presente. Nada do que floresce financeiramente em sua vida é fruto de sorte ou acaso. O verdadeiro segredo está no equilíbrio entre confiar nas suas capacidades e construir um plano com bases sólidas. Estabelecer metas claras, definir prazos realistas e revisar constantemente cada progresso são atitudes que, combinadas à certeza íntima de que a abundância é um direito divino, fortalecem a caminhada rumo à estabilidade. Aqueles que decidem investir tempo no desenvolvimento de estratégias práticas acabam descobrindo formas mais conscientes e saudáveis de administrar os recursos que chegam. Assim, evitam desperdícios impensados ou dívidas que trazem dor e arrependimento. O hábito de organizar entradas e saídas financeiras, somado à fé de que forças superiores estão conduzindo tudo, reduz de maneira significativa os riscos de cair em armadilhas econômicas. Com essa postura mais lúcida, também se evita o desgaste emocional que acompanha decisões tomadas por impulso. Cada ação feita com propósito aumenta a sensação de merecimento, incentivando o fortalecimento de uma mente voltada ao progresso e livre de crenças que limitam. Quando se começa a perceber resultados reais, a motivação se amplia e novos horizontes passam a parecer acessíveis. Não há mais necessidade de viver preso ao que antes parecia impossível. Toda pessoa tem o poder de reescrever a própria trajetória
e iniciar um ciclo onde a fartura é uma experiência concreta. Quanto mais nítidos se tornam os objetivos e mais disciplinada se torna a gestão da vida financeira, mais o espiritual se encarrega de iluminar possibilidades inesperadas. Esse alinhamento entre planejamento e fé representa uma mudança profunda de mentalidade. Abandona-se o papel de quem sofre as circunstâncias e assume-se a posição de criador do próprio destino. E ao olhar para trás e enxergar as vitórias já conquistadas, nasce o impulso ideal para seguir acreditando no que ainda virá. Despertar essa convicção interna é uma jornada corajosa. Toda vez que pensamentos de escassez tentarem dominar sua mente, dê um passo firme em direção ao que deseja manifestar. Declarar com coragem, eu sou merecedor, é como destrancar portas que talvez estivessem fechadas há anos. Já não há mais espaço para crer que as bênçãos são restritas a poucos, ou que as circunstâncias externas limitam aquilo que se pode alcançar. Este é o tempo de reconhecer que as oportunidades se aproximam daqueles que ousam traçar metas, agir com constância e manter a fé inabalável no cuidado divino. Criar mentalmente imagens em que a prosperidade já se faz presente em cada aspecto da vida é capaz de gerar uma sensação intensa de confiança, como se o próprio corpo reagisse ao cenário imaginado. Quando essa prática está aliada à fé, toda a atmosfera ao redor começa a mudar. A mente, antes desacreditada, passa a captar sinais, caminhos e possibilidades que antes estavam ocultos. Cada detalhe da visualização de um futuro próspero fortalece a convicção de que a abundância não é um sonho distante, mas uma realidade em aproximação. Mesmo que as evidências materiais ainda não estejam visíveis, existe dentro de você uma força que cresce e afirma: não se trata de sorte, e sim de preparação para acolher o que já está prometido. Durante o processo de visualização, é essencial entregar cada angústia financeira nas mãos do Criador. Muitos sentem ansiedade por acreditar que tudo depende apenas de seus próprios esforços. No entanto, ao reconhecer que há uma sabedoria superior guiando os acontecimentos, o coração se aquieta. E com essa paz interior, a mente se torna mais clara, capaz de enxergar soluções antes ocultas. Mesmo que a resposta ainda não tenha se manifestado no plano físico, a confiança se solidifica. Há um trabalho invisível acontecendo nos bastidores da existência, preparando o melhor cenário. Nesses momentos, surgem acontecimentos surpreendentes. Uma quantia inesperada, um contato útil ou o cancelamento de dívidas que pareciam intransponíveis. A paz e a alegria se tornam quase palpáveis para aqueles que se entregam a esse fluxo, mesmo antes de enxergar os resultados concretos. O simples ato de imaginar uma realidade diferente da atual já é capaz de renovar as forças e acender a esperança. Esse exercício muda completamente a forma de enxergar o cotidiano. Quando a fé está em movimento, a mente abandona o hábito de focar nas limitações e começa a detectar sinais de transformação. Com o coração repleto dessa convicção, é natural adotar atitudes mais coerentes com os objetivos. O medo de arriscar ou de explorar caminhos alternativos perde espaço. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos ensina que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que ainda não se veem. Esse ensinamento serve como impulso para quem deseja uma virada genuína. Ele mostra que muitas conquistas já existem, ainda que em um plano invisível, esperando apenas o momento certo para se concretizarem. Não há como prever exatamente de que forma as portas se abrirão, mas é possível sentir uma tranquilidade firme ao confiar que todo esforço será recompensado. Cada passo dado em direção ao sonho carrega entusiasmo e clareza, convertendo ideias em metas reais. Com o tempo,
A prática constante de visualizar e fortalecer a fé se transforma em um hábito que impacta também os relacionamentos e as conexões profissionais. Conversas informais podem abrir portas para grandes projetos e um gesto gentil pode criar vínculos capazes de gerar novas possibilidades. Às vezes, tudo o que se precisa é mudar o olhar para perceber que o cenário ao redor está repleto de riquezas escondidas. Aquilo que antes parecia um empecilho revela-se como parte de um enredo de evolução pessoal e material. Em dias de preocupação com as finanças, entregar os fardos emocionais a Deus constrói uma ligação que vai além da compreensão racional. Muitos relatam sentir alívio imediato, como se um peso fosse retirado do peito. Outros experimentam um processo mais gradual, onde a paz se estabelece aos poucos, com pequenas confirmações de que tudo está fluindo no tempo certo. De uma forma ou de outra, essa conexão resulta em escolhas mais sensatas, menos movidas pela pressa de resolver tudo de uma vez, e mais orientadas pela confiança e sabedoria. Neste ponto, fé e estratégia se unem como alicerces para uma vida financeira próspera e estável. A certeza do que se espera também se manifesta através da prática de agradecer antecipadamente pelas bênçãos que ainda estão a caminho. A mente passa a funcionar em outro nível, livre das amarras do que é visível. Ela se dedica com confiança, sabendo que as sementes regadas pela fé florescerão no tempo divino. E quando isso acontece, os testemunhos se multiplicam. Vitórias pequenas ou grandiosas se tornam exemplos vivos para inspirar outros a adotarem essa mesma postura vibracional. Forma-se então uma corrente de esperança que alcança cada vez mais pessoas, fazendo com que a ideia de uma vida financeira equilibrada e feliz se torne não só possível, mas alcançável. À medida que esse ciclo se fortalece, a certeza se enraiza. Mesmo diante de novas dificuldades, a lembrança das conquistas passadas oferece energia para seguir adiante. A experiência ensina que a união entre fé e ação constante sempre gera frutos sólidos. Em vez de se entregar à dúvida, quem caminha com esse propósito encontra ânimo para levantar e continuar. Porque lá no fundo há uma certeza: essa jornada não está sendo percorrida sozinho. Há uma inteligência divina orquestrando cada detalhe, harmonizando cada nota para que o desfecho esteja em plena sintonia com os sonhos de quem mantém um coração puro. No fim das contas, quando se une uma convicção profunda com uma visualização clara de onde se quer chegar, o fluxo da abundância se manifesta de formas que surpreendem até o mais esperançoso. Aquilo que parecia impossível passa a ser tangível. E o que estava distante começa a se aproximar. Confiar nesse processo não é sinônimo de passividade. É agir com fé, sabendo que cada escolha, cada oração e cada gesto generoso estão cooperando para a realização. O tempo necessário pode não ser o que se esperava, mas a alegria de ver tudo se encaixando compensa cada segundo de espera. E quando o momento da colheita chegar, será impossível não recordar de como tudo começou, com uma visualização sincera e uma entrega humilde nas mãos de quem tem poder para fazer o impossível acontecer. Existe um segredo imenso escondido em cada ato de generosidade. Ao oferecer algo, seja um sorriso, uma palavra de ânimo ou um valor financeiro, abre-se um espaço invisível para a reciprocidade divina. Esse gesto, longe de ser perda, movimenta uma energia poderosa que retorna como ideias brilhantes, oportunidades inesperadas ou até milagres concretos. Quando o coração se dispõe a compartilhar, o medo de perder deixa de ter sentido. No lugar dele, nasce uma sensação de plenitude, uma certeza tranquila de que tudo o que é necessário chegará, e chegará no tempo exato. Muitos relatam que, ao ajudarem pessoas ao redor, mesmo sem grandes recursos, começaram a perceber mudanças positivas que antes pareciam inalcançáveis. Doar,
mesmo que pouco, é plantar sementes em solo fértil. E o mais bonito é que, ao doar, a alma sente alívio imediato. A vibração interna se transforma, e esse novo estado de ser atrai resultados que surpreendem. Por isso, não é necessário realizar gestos grandiosos ou oferecer grandes somas para fazer a diferença. Toda escolha de compartilhar, por menor que pareça, transmite ao universo uma mensagem clara de confiança na generosidade da vida. É como afirmar, em silêncio, que a prosperidade não se esgota, mas se multiplica sempre que se pratica a solidariedade. Além dos resultados financeiros, há um ganho invisível, mas imenso, que acontece dentro de quem se dispõe a doar. Dedicar tempo, atenção ou apoio sincero a alguém que necessita gera uma expansão interna difícil de explicar. Muitos relatam que, após um simples gesto de caridade, se sentiram mais inspirados e passaram a enxergar oportunidades que antes estavam encobertas. Outros contam que, ao vencerem o medo de perder, abriram espaço em sua mente para a criatividade fluir e soluções para antigas dificuldades financeiras começaram a surgir. Esse despertar acontece porque a disposição de ajudar alinha a mente com valores mais elevados e ativa recompensas espirituais que vão além da lógica humana. A verdade contida em 2 Coríntios, capítulo 9, se confirma nesse processo. Semear com generosidade é o caminho certo para colher fartura. Essa lei espiritual quebra a lógica de que guardar é sinônimo de segurança. Na realidade, reter por medo bloqueia o fluxo da abundância. Quando algo é ofertado com sinceridade, a vida responde de formas surpreendentes. Não é uma troca baseada em números, mas sim uma conexão profunda. Cada gesto de bondade, seja um valor simbólico, uma palavra gentil ou um minuto de atenção, constrói vínculos que podem gerar frutos duradouros. Com o tempo, a generosidade deixa de ser uma ação esporádica e passa a integrar o modo de viver. Esse tipo de atitude coloca a alma em movimento dentro de um ciclo virtuoso, onde toda partilha reverbera e retorna multiplicada. Mesmo quem dispõe de poucos recursos pode descobrir maneiras criativas de contribuir. Ao perceber que ainda pode ajudar, mesmo em meio às próprias batalhas, a pessoa reencontra sua força. Esse movimento interno tem um impacto direto na forma de lidar com o dinheiro e com os desafios do dia a dia, pois torna mais natural dividir o que se tem em favor de um bem maior. Ao final, o coração se preenche de gratidão, não apenas pelo que foi doado, mas pela honra de fazer parte de uma corrente de bondade. E o universo, que nunca ignora intenções verdadeiras, garante que aqueles que ofertam com alegria nunca experimentarão o esgotamento. Falar em voz alta sobre a prontidão de receber ativa uma atmosfera poderosa de confiança. Por mais simples que pareça, declarar com firmeza seus desejos transforma o padrão mental. Muitos já perceberam que apenas desejar em silêncio não foi suficiente, mas que ao verbalizar com fé, a mente passou a acreditar com mais força. Essa energia da palavra falada constrói os alicerces para atrair riquezas e oportunidades inesperadas. A cada afirmação, o corpo responde com entusiasmo e se prepara para receber o que é bom. É como se o ser inteiro vibrasse em direção ao que deseja. Uma das frases que pode iniciar essa transformação é: "Eu sou digno de prosperidade". Ao dizê-la, o sentimento de merecimento se fortalece, dissipando medos e dúvidas que muitas vezes aprisionam quem passa por momentos difíceis. Não se trata de mágica nem de uma fórmula instantânea. Trata-se de um ato que amplia a clareza, trazendo à tona soluções antes invisíveis. Quando a voz ecoa com convicção, a mente se reorganiza, abandona antigos padrões de autossabotagem e se prepara para acolher o novo.
Mesmo pequenas mudanças começam a ser percebidas, e isso estimula a repetição dessas afirmações que passam a ser vistas como chaves capazes de abrir portas trancadas por muito tempo. A lição contida no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, ilustra perfeitamente esse princípio. Crer que já se recebeu é parte essencial da fé verdadeira. Orar, confiar e visualizar o resultado como já concretizado cria uma corrente de energia poderosa que influencia diretamente a realidade. No entanto, isso não exclui a necessidade de ação. Cada atitude deve refletir essa fé ativa. À medida que alguém decide acreditar no poder das próprias palavras, percebe como os caminhos se alinham com sua nova vibração. Novos projetos são iniciados, outros são retomados com força renovada e ideias brilhantes começam a brotar. Esse movimento não elimina os desafios, mas dá força para superá-los. A perseverança anda de mãos dadas com a esperança. E para quem sente vontade de expressar gratidão de maneira mais concreta, existe a possibilidade de apoiar essa mensagem clicando no botão Valeu logo abaixo do vídeo. Cada um é livre para contribuir com o valor que sentir apropriado. Mesmo quantias simples, como 2 ou 5, são significativas e retornam multiplicadas. O importante é manter acesa a certeza de que a semente lançada com generosidade sempre frutifica. O universo entende a intenção sincera e devolve com bênçãos proporcionais à disposição de ajudar. Vamos em frente. Há quem pense que prosperidade depende apenas de quanto dinheiro se ganha. Mas a forma como se administra cada recurso recebido é o que verdadeiramente molda os resultados. Com consciência e responsabilidade, até os valores mais modestos podem crescer ao longo do tempo. Enquanto isso, grandes fortunas mal cuidadas se esvaem com facilidade. Esse cuidado exige disciplina. É necessário estabelecer metas, reservar uma parte do que se ganha, seja em uma poupança simples ou em investimentos de longo prazo. Escolher bem onde colocar o dinheiro, considerando os próprios objetivos e o cenário econômico, oferece segurança e evita perdas desnecessárias. Quem desenvolve essa atenção diária no controle das finanças costuma relatar uma sensação de alívio que vai muito além do aspecto financeiro. Saber que cada passo é dado com prudência elimina a constante pressão de lidar com imprevistos. Há um valor enorme na honestidade. Ela constrói os alicerces de uma vida próspera, sem arrependimentos. Mesmo quando surgir a tentação de buscar atalhos para enriquecer rapidamente, é preciso lembrar que esses caminhos são instáveis e não se sustentam no longo prazo. O livro de Provérbios orienta que a prosperidade alcançada com justiça e paciência tende a ser duradoura. Agir com verdade fortalece os vínculos pessoais e profissionais, abre portas e gera oportunidades reais. Esse compromisso com a integridade também se reflete no bem-estar interior. Quem age corretamente dorme com a consciência em paz, sabendo que cada conquista foi fruto de esforço legítimo. Pedir a Deus sabedoria para lidar com o dinheiro é reconhecer que nem sempre se tem todas as respostas. Em certos momentos, surgem dúvidas entre caminhos que parecem igualmente promissores. Nessas horas, o discernimento espiritual pode fazer toda a diferença. Às vezes, esse discernimento chega em forma de uma ideia nova, um contato inesperado ou uma percepção mais clara do momento atual. A fé, então, deixa de ser algo abstrato e passa a guiar decisões práticas, trazendo serenidade mesmo em tempos de instabilidade. Unir espiritualidade à inteligência financeira torna-se um fator essencial de equilíbrio e confiança. É saber que cada decisão está conectada a um propósito maior. Esse aprendizado é contínuo e exige humildade para reconhecer erros, ajustar estratégias e buscar ajuda sempre que necessário.
Em vez de ver os problemas econômicos como barreiras intransponíveis, é possível transformá-los em lições que fortalecem. Cada obstáculo vencido traz ensinamentos valiosos sobre como proteger seus bens, escolher investimentos mais seguros e até adaptar sonhos à nova realidade sem desistir deles. Mudar a rota não significa fracassar, significa amadurecer, compreender que prosperidade vai muito além do acúmulo. Ela se revela na paz interior, na saúde emocional, nos relacionamentos sinceros e no senso de propósito que alimenta a vontade de continuar crescendo. Ao longo desse caminho de evolução pessoal, paciência e persistência tornam-se aliadas indispensáveis. Não se trata de conquistar tudo de uma vez, mas de firmar uma base sólida para que o crescimento seja duradouro. Alguns podem se sentir desanimados diante da lentidão inicial, mas com o tempo percebem que a constância produz frutos significativos. Cada decisão bem tomada é como um tijolo colocado na construção de uma vida estável e próspera. Essa segurança, por sua vez, permite que se arrisque com sabedoria e aproveite com discernimento as oportunidades que surgem no meio do caminho. E para quem realmente deseja ver a prosperidade florescer, tudo começa com um compromisso sincero consigo mesmo. Crescer com propósito, agir com responsabilidade e crer com toda a força do coração. Reservar tempo para adquirir conhecimento sobre educação financeira pode mudar completamente o rumo da vida. Ler obras sobre investimentos, manter-se informado sobre o cenário econômico e conversar com pessoas experientes no assunto amplia a visão e oferece ferramentas valiosas para tomar decisões mais acertadas. Mesmo que no início certos termos pareçam complexos, com a prática e o interesse contínuo, tudo vai se tornando mais familiar e cada avanço desperta o desejo de aprender ainda mais. Além disso, estar rodeado de pessoas que compartilham valores como integridade, dedicação e propósito fortalece essa caminhada. Trocar experiências, celebrar conquistas e até dividir os desafios cria uma rede de apoio poderosa, que estimula a seguir adiante com os pés firmes no presente e os olhos voltados para o futuro. No fim das contas, a união entre planejamento, atitude correta e uma vida espiritual bem direcionada constrói uma base sólida para a verdadeira prosperidade. Não se trata de uma fórmula mágica para enriquecer da noite para o dia, mas sim de um caminho que une boas intenções, esforço consciente para cuidar bem do que se recebe e o desejo genuíno de crescer continuamente. Os frutos desse conjunto se manifestam não apenas na ampliação dos recursos, mas na alegria de poder desfrutar de cada conquista com liberdade e paz de consciência. Ao longo desse processo, nunca será demais elevar um pedido ao Criador, pedindo clareza para fazer escolhas alinhadas com um propósito maior. É essa direção espiritual que garante que a prosperidade seja estável, verdadeira e carregada de bênçãos. Alguns caminhos podem parecer longos demais no início, principalmente quando se começa sem uma visão clara de onde se deseja chegar. No entanto, há um poder transformador em cada pequeno passo, pois ele revela a coragem de quem decidiu não desistir, mesmo quando as dúvidas se multiplicam. Quando se compreende que as dificuldades servem como terreno fértil para fortalecer uma fé inabalável, o percurso em direção à abundância se torna mais leve. A cada tropeço, uma nova lição pode ser absorvida. Cada desafio vencido se transforma em sabedoria. E a cada etapa, percebe-se que um propósito firme impulsiona o crescimento interior e espiritual. Mesmo que o progresso pareça lento, o caminhar constante leva ao destino desejado. Aqueles que perseveram não se deixam aprisionar pelas circunstâncias do momento. Eles veem além do agora, confiando que o que hoje parece adversidade, amanhã será a base de uma colheita rica e consistente. Diversos testemunhos
mostram que muitas pessoas estiveram prestes a desistir de seus sonhos por acharem que todas as portas estavam trancadas. A falta de recursos, o desânimo de familiares ou resultados aquém do esperado podem gerar uma sensação de impotência. Mas justamente nesses cenários é que se revela quem está disposto a se reinventar e seguir. Manter uma visão esperançosa funciona como uma bússola espiritual. É nesse ponto que se percebe que a alma se fortalece em meio às adversidades e que as quedas não são o fim, mas sim um convite à superação. A certeza de que é possível romper limites revela oportunidades onde antes só se viam barreiras. Outro aspecto essencial é perceber que a prosperidade vai muito além do dinheiro. Ser resiliente também envolve a esfera emocional, os relacionamentos e o fortalecimento de valores internos. Buscar a abundância é buscar bem-estar mental, crescimento espiritual e harmonia nos vínculos afetivos. Enfrentar esse tipo de desafio, por vezes, exige desenvolver paciência, administrar frustrações e compreender que toda semente tem seu tempo de germinação. Não é raro ver pessoas que, ao aceitarem esse ritmo natural da vida, conseguem alcançar seus objetivos de maneira muito mais plena. Com o tempo, compreende-se que prosperar de verdade é viver em equilíbrio nas áreas pessoal, profissional e espiritual. E é nesse contexto que a persistência ganha um papel fundamental. Ela é o elo invisível que mantém viva a esperança mesmo quando tudo parece contrário. Por vezes é fácil cair na tentação de duvidar de si. As vozes internas ecoam pensamentos como "já tentei de tudo" ou "nada funciona". Curiosamente, esse tipo de pensamento costuma surgir pouco antes de uma grande virada. Desistir nesse momento é abandonar tudo o que já foi aprendido. Em contrapartida, quem decide continuar encontra uma força renovada em sua fé. Essa crença profunda constrói alicerces firmes, protege o coração contra influências negativas e amplia a visão para que cada desafio seja encarado como algo possível de vencer. É nesse cenário que floresce a convicção de que o passado não define o futuro. Sempre haverá espaço para recomeçar, desde que se creia no valor do próprio propósito e no cuidado divino que guia cada detalhe da caminhada. O livro de Tiago, capítulo 1, nos recorda que quando falta clareza, é sábio pedir a Deus por sabedoria. Essa orientação, oferecida sem restrições, pode lançar luz sobre decisões que pareciam nubladas. Frequentemente, ela se revela nos momentos de silêncio e oração, quando o interior está disposto a ouvir aquilo que não se pode explicar com lógica. Outras vezes, a resposta divina chega através de pessoas inesperadas, uma leitura tocante ou coincidências que, de tão precisas, deixam claro que há uma mão maior organizando tudo. Quem aprende a reconhecer esses sinais percebe que a persistência se torna mais leve quando se tem consciência de que nunca se está só. Ainda que não se entenda tudo de imediato, cada situação difícil pode ser vista como um teste, uma forma de fortalecer o alicerce construído até aqui. Alguém que luta incansavelmente por sua carreira pode encontrar recusas ou propostas abaixo do esperado. Outros enfrentam desafios na saúde, sentindo seu ânimo esmorecer. Há também quem esteja em batalhas emocionais silenciosas, lutando contra a ansiedade ou a tristeza profunda. Em todos esses casos, a persistência é um chamado. Enfrentar a realidade com coragem, buscar apoio adequado e não perder a esperança são atitudes que acendem novamente a luz interior. Persistir não é fingir que está tudo bem. É reconhecer a dor e, ainda assim, decidir transformar o enredo. Aqueles que mantêm o foco em seu propósito descobrem forças que nem sabiam que possuíam. Muitos relatam sentir uma paz misteriosa justamente nos dias mais difíceis. Essa paz não significa ausência de conflitos, mas é a certeza de que, no final,
tudo se ajeitará. Quando o coração está em sintonia com a fé, nenhuma dificuldade é capaz de apagar a chama da esperança. Compreender isso faz com que persistir se torne algo natural. Cada queda se transforma em impulso para levantar mais forte. Os erros do caminho não são inimigos, mas lapidadores de uma nova versão de si. Eles ajudam a moldar habilidades e atitudes que serão essenciais quando o sucesso florescer. É nesse processo que a persistência revela seu lado mais precioso. Ela não apenas leva à conquista externa, mas transforma a alma, tornando-a mais madura, sábia e resiliente. Há momentos em que olhar para trás é o que renova o ânimo. Perceber o quanto já foi superado, os medos enfrentados e os processos de mudança vividos, fortalece a certeza de que vale a pena continuar. Cada vitória, por menor que seja, merece ser celebrada. Esses instantes reforçam a convicção de que se está trilhando o caminho certo. E mesmo durante comemorações silenciosas, novas metas podem surgir e reacender a disposição de seguir em frente. Afinal, se já se superou o que antes parecia insuportável, por que não acreditar que novos objetivos também podem ser alcançados? Essa visão positiva da jornada alimenta a resiliência e mantém viva a motivação. Em alguns momentos, persistência pode parecer teimosia. Por isso, é importante saber diferenciá-las. Persistir não significa insistir em algo que machuca ou que já se mostrou inviável. É necessário refletir se o que se busca tem, de fato, um propósito que vale o esforço. Às vezes, mudar a rota, adaptar as metas ou abrir mão de certos planos é a decisão mais sábia, pois pode abrir espaço para algo muito maior. A sabedoria vinda de Deus também tem esse papel. Alinhar nossos desejos com a vontade divina, que nem sempre corresponde aos nossos anseios imediatos. Quando essa sintonia é alcançada, torna-se mais fácil reconhecer quais oportunidades realmente merecem nossa dedicação e quais precisam ser deixadas de lado. Nesse ponto, a persistência ganha sua força mais pura. Ela deixa de ser movida pela obstinação ou pelo orgulho e passa a ser guiada por um propósito mais elevado, que dá sentido verdadeiro a cada esforço realizado. Muito se fala da paciência durante os processos, mas essa virtude não floresce sem a presença da persistência. A paciência é o que permite suportar os períodos de espera, enquanto a persistência garante o movimento, mantendo o empenho vivo nos intervalos em que nada parece acontecer. Juntas, essas duas forças formam o alicerce essencial para quem deseja construir uma prosperidade verdadeira e duradoura. Em outras palavras, a paciência ajuda a lidar com o tempo e a persistência sustenta as ações contínuas. Quando um projeto exige meses ou até anos para dar resultados, é essa combinação que evita que a frustração tome conta e que impede a desistência no meio do caminho. Quem desenvolve uma mentalidade persistente aprende a valorizar o processo, sem se prender de forma obsessiva ao resultado final. Encontra satisfação em cada passo, em cada etapa da jornada que está sendo construída. Muitas vezes, ao entrar nesse estado de confiança, surgem respostas inesperadas, até mesmo em situações que pareciam insolúveis. Há quem relate que, após um período de oração e firmeza interior, recebeu uma inspiração simples, como mudar a forma de procurar trabalho ou conversar com alguém específico. Ações que em outro momento pareceriam irrelevantes, tornam-se decisivas quando nascem desse estado de sintonia. É por isso que estar atento aos sinais faz toda a diferença. Eles podem surgir através de uma conversa informal, de uma página de um livro ou até de uma sensação repentina no coração. Contudo, para que sejam percebidos, é necessário que a mente esteja livre da ansiedade e o espírito em paz. A fé constante abre a percepção e torna o coração sensível a essas mensagens sutis. Os obstáculos podem deixar marcas, é verdade,
Mas quem cultiva a persistência transforma essas cicatrizes em símbolos de superação. Cada marca conta uma história. Representa uma vitória, uma batalha vencida, uma coragem que enfrentou o que antes parecia impossível. Essas marcas, mesmo que por vezes ainda doam, também são lembretes poderosos de que nenhuma tempestade dura para sempre. Com o tempo, as experiências acumuladas se tornam uma espécie de tesouro invisível, um capital de sabedoria que pode ser usado para lidar com novos desafios ou mesmo para ajudar outros que passam por situações semelhantes. Dessa forma, o caminho da perseverança não beneficia apenas quem o percorre, mas também inspira os que observam de longe essa trajetória de coragem. Há um senso de liberdade que nasce quando se compreende que persistir é uma decisão pessoal e não uma imposição. Em vez de ver as dificuldades como punições da vida, a pessoa persistente as interpreta como degraus que a aproximam de uma realidade melhor. Com isso, ela não apenas reage aos imprevistos, mas se antecipa a eles, preparando-se com sabedoria para o que vier. Esse preparo pode se manifestar de várias formas, aprofundando conhecimentos, cuidando do corpo e da mente, fortalecendo relações saudáveis ou mantendo uma prática espiritual constante. O verdadeiro encantamento acontece quando se percebe que o futuro começa a se tornar mais acolhedor à medida que se vive o presente com responsabilidade e intenção. Pode parecer que algumas barreiras jamais cairão, especialmente quando o desafio envolve áreas delicadas, como a saúde, a família ou os sentimentos. No entanto, muitos testemunhos revelam que as maiores vitórias surgem justamente de situações que pareciam sem saída. Pessoas que mantiveram viva a esperança descobriram, em algum momento do caminho, que tudo começou a fazer sentido. Esse tipo de confiança não nasce apenas da força pessoal, mas de uma convicção profunda de que há algo maior conduzindo cada detalhe da jornada. A persistência, muitas vezes vista como rara, pode ser cultivada em meio às pequenas tarefas do cotidiano. É ao manter um hábito simples que se desenvolve a musculatura emocional necessária para resistir nos desafios maiores. Atitudes como levantar mais cedo para meditar, manter uma rotina de leitura inspiradora ou realizar exercícios físicos podem parecer corriqueiras, mas exigem constância. E é justamente nessa constância que se constrói o espírito persistente. Ao perceber os resultados práticos dessas ações, a motivação cresce e o desejo de continuar se expande para outros aspectos da vida. A sabedoria bíblica reforça essa visão. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, somos lembrados de que é possível pedir entendimento ao Criador, que concede generosamente a quem busca com sinceridade. Essa sabedoria atua como uma luz em tempos de decisão, direcionando as escolhas para caminhos mais seguros. Mas não basta ter acesso a essa luz. É preciso recebê-la com humildade, compreendendo que nem tudo está sob nosso controle. Persistir nesse sentido é também confiar que há uma vontade superior guiando tudo. E é a soma dessa confiança com a determinação que impulsiona o caminho, iluminando cada passo rumo ao destino ideal. Outros ensinamentos espirituais mostram que, ao permanecer na fé, o coração encontra descanso até nos dias mais difíceis. A persistência, assim, deixa de ser apenas esforço contínuo e se transforma em uma atitude serena, nascida da certeza de que há apoio divino em cada desafio. Esse estado de paz não significa passividade ou resignação, mas sim consciência interior de que cada prova traz consigo a possibilidade de amadurecimento. Quando a mente se liberta da ansiedade, surgem ideias criativas capazes de resolver até os problemas mais complicados. Isso acontece porque a perseverança, quando aliada à tranquilidade, abre espaço para soluções eficazes.
Muitas pessoas acreditam que só devem celebrar ao atingir a meta final. No entanto, valorizar cada pequena vitória é uma forma poderosa de manter o entusiasmo. Essas celebrações, mesmo discretas, funcionam como pontes que conectam o hoje ao amanhã. Reforçam o compromisso com a caminhada e renovam o ânimo. Quando se reconhece que cada passo dado já é uma conquista, o caminho ganha mais cor e leveza. Mesmo que o objetivo maior ainda esteja distante, é reconfortante perceber o quanto já foi superado. Esse olhar generoso sobre a trajetória ilumina o que ainda precisa ser feito, trazendo energia renovada. Dessa forma, a persistência se sustenta não apenas pelo desejo do que está por vir, mas pelo reconhecimento grato de tudo o que já foi edificado. Novos desafios surgirão, é claro, mas quem treinou a alma na perseverança encara o desconhecido com mais firmeza. À medida que essa virtude é desenvolvida, aprende-se que sentir medo não é fraqueza, desde que esse medo não paralise. Na verdade, o receio pode até indicar que algo importante está prestes a acontecer. Ao acolher essa emoção com coragem, a determinação se fortalece. Assim nasce um espírito decidido. Alguém que, mesmo com inseguranças, continua caminhando, consciente de que todo avanço, por menor que pareça, é significativo. Compartilhar a própria história de persistência também é uma forma poderosa de motivar. Aqueles que saíram da escuridão e chegaram à luz têm muito a oferecer a quem ainda enfrenta a noite. Ao contar o que viveram, os erros, os aprendizados, os momentos cruciais, essas pessoas não apenas inspiram, mas também relembram a si mesmas que valeu a pena não ter recuado. Dessa forma, forma-se uma corrente de fortalecimento, onde experiências se entrelaçam e mais indivíduos se sentem amparados em seus próprios percursos. É natural que surjam dúvidas internas. Será que todo esse esforço realmente vale a pena? A resposta costuma vir quando, olhando para trás, se percebe que muitas conquistas só aconteceram por causa da insistência em acreditar. A persistência, por vezes, exige sacrifícios. Abrir mão de prazeres imediatos, enfrentar críticas de quem não compreende o propósito, pode ser difícil, mas alcançar aquilo que parecia inalcançável gera uma satisfação sem medidas. E nesse instante, torna-se evidente que todo esforço valeu a pena. Tudo o que foi enfrentado serviu para moldar uma versão mais forte, mais sábia e mais preparada de si mesmo. Com esse sentimento de realização, nasce uma nova disposição para estabelecer outras metas, pois o crescimento é um processo que nunca termina. Encontrar inspiração todos os dias pode ser um desafio. Porém, manter a chama da persistência acesa depende de pequenas ações que nutrem a alma. Ouvir músicas que elevam, ler palavras que fortalecem, orar por discernimento, tudo isso alimenta o espírito. Ao tornar essas práticas parte da rotina, a persistência passa a integrar naturalmente o estilo de vida. Mesmo quando surgem dificuldades, essas fontes de inspiração fornecem firmeza para seguir em frente. E, acima de tudo, relembram que cada queda pode ser o impulso para se levantar com mais sabedoria. Palavras de desânimo podem vir de dentro ou de fora, mas quem se sustenta na persistência aprende a filtrar essas vozes. Com o tempo, torna-se especialista em distinguir entre críticas construtivas, que impulsionam a evolução, e palavras vazias, que não acrescentam nada. As primeiras são acolhidas com maturidade, as outras simplesmente ignoradas. Pois quem caminha com propósito sabe onde quer chegar, e isso basta. É justamente esse senso de discernimento que se refina ao longo da jornada e impede que alguém se perca por opiniões vazias ou influências sem fundamento. Assim, passo a passo, constrói-se uma trilha sólida de crescimento, onde cada crítica construtiva serve para fortalecer os planos, e todo julgamento sem valor é deixado de lado sem ferir o coração.
quando paciência e persistência se unem, revelam ainda outro princípio essencial: a necessidade de respeitar os ciclos da vida. Da mesma forma que o solo precisa de tempo para permitir que a semente floresça, a vida emocional, espiritual e financeira também demanda períodos de amadurecimento. Tentar forçar resultados antes da hora apenas gera frustrações desnecessárias. Esperar com serenidade é uma forma elevada de expressar confiança. É reconhecer que existe uma ordem superior regendo os tempos e os processos. Esse respeito ao ritmo das coisas permite desfrutar do presente, sem atropelar os acontecimentos em busca de um futuro que ainda está sendo desenhado. Cada desafio que surge carrega consigo a chance de aprofundar a confiança tanto em Deus quanto em si mesmo. É uma escolha diária. Enxergar os obstáculos não como punições, mas como ferramentas de transformação. E quando o coração se mantém aberto às lições que emergem das dificuldades, tudo começa a fazer mais sentido. A beleza oculta dessa caminhada está no momento em que, ao alcançar uma realização, a pessoa percebe que se tornou mais forte, mais inteira, mais consciente. O destino final deixa de ser o único objetivo, pois o aprendizado extraído dos desafios ganha um valor tão ou mais precioso que a própria conquista. Nem sempre é simples manter o espírito grato em meio às provações, mas quando se encontra motivo para agradecer por pequenos detalhes, um gesto de gentileza, uma palavra que chega na hora certa, uma meta parcialmente alcançada, o coração se enche de coragem. Cada uma dessas pequenas vitórias forma o mosaico da superação. Esse olhar atento ao que floresce durante o caminho protege contra o pessimismo e reacende a vontade de seguir. Cada passo torna-se um marco pessoal, um lembrete de que é possível atravessar tempestades e sair delas mais confiante. Enquanto muitos desistem, aquele que cultivou a esperança prossegue, sabendo que cada segundo de esforço está sendo registrado na eternidade e trará frutos no tempo certo. Os sinais de que se está no rumo certo, por vezes, aparecem nos momentos mais inesperados. Um reencontro que toca a alma, uma oportunidade que surge sem aviso, uma porta que se abre naturalmente. Esses lampejos, ao que parece, não são obra do acaso, mas resultado de toda a preparação feita em silêncio, com fé e intenção. É comum que as possibilidades se apresentem com mais fluidez àqueles que cultivaram uma base firme de determinação e entrega. E ao acolher essas oportunidades com gratidão, reforça-se a certeza de que o esforço não foi em vão. Cada chance acolhida aumenta a energia vital para continuar avançando e torna o solo ainda mais fértil para as próximas realizações. Recusar-se a desistir pode ser difícil no começo, mas com o passar do tempo, essa decisão se torna a única resposta possível. Afinal, a persistência transforma até a maneira como se lida com os próprios erros. Aquilo que antes causava vergonha passa a ser compreendido como parte do aprendizado. Ao invés de se punir pelos tropeços, o indivíduo aprende a extrair deles lições valiosas que servirão como guia nas próximas etapas. A cada nova tentativa, cresce a possibilidade de acerto, justamente porque os enganos do passado não são mais repetidos. Quando a meta é finalmente alcançada, a vitória tem um sabor especial. Mistura-se com uma gratidão profunda pela força que foi necessária para não desistir quando tudo parecia conspirar contra. E aquele que chega ao ponto mais alto de sua trajetória costuma olhar para trás com os olhos cheios de emoção. As dores vividas se transformam em testemunhos inspiradores. As lágrimas outrora derramadas por frustração se convertem em lágrimas de alegria, porque agora se entende que cada crise teve seu propósito, forjando a estrutura interna de alguém que venceu. Neste instante, a felicidade transborda
e não apenas por ter atingido algo concreto, mas por saber que persistir valeu a pena. Não existe barreira que possa deter quem une fé, ação contínua e sede de aprender em cada curva do caminho. Confiar no processo é aceitar que o tempo de Deus muitas vezes não acompanha o ritmo do nosso relógio. Existem questões que exigem amadurecimento antes de se tornarem realidade. A pressa pode gerar decisões precipitadas, enquanto a calma, acompanhada da perseverança, cria o ambiente ideal para que a verdadeira prosperidade se estabeleça. Saber celebrar os pequenos avanços é, portanto, uma forma de valorizar os sinais do progresso. Respeitar o tempo necessário para que cada coisa floresça traz um novo sentido à jornada. O caminho ganha mais cor, mais propósito e se transforma em uma aventura de autoconhecimento. Cada barreira superada confirma que a persistência é, sem dúvida, uma das chaves mais poderosas para qualquer conquista. O trajeto percorrido revela mudanças que vão muito além do visível. Em cada etapa, houve a chance de renovar crenças, reformular hábitos e fortalecer a convicção de que nada está fora do alcance quando se caminha com fé e constância. Houve momentos de incerteza, sim, houve silêncios, pausas, dúvidas, mas houve também superação da inércia que impedia a abundância de se manifestar. E hoje, tudo o que foi vencido se transforma em sabedoria que não pode mais ser tirada. Essa transformação se reflete em detalhes simples, como a leveza com que se lida com contratempos ou as oportunidades que agora se apresentam com naturalidade. O processo não começou de forma espetacular. Foi nas ações pequenas, nas mudanças discretas, que a base foi se formando. Cada escolha firme, cada passo intencional, mesmo que silencioso, reforçou essa estrutura de crescimento que hoje sustenta uma nova realidade. E quando as bênçãos finalmente chegaram, ficou claro que nada disso foi sorte. Tudo foi fruto da fé, do planejamento e da ação persistente. É comum surgir a dúvida: como manter o ritmo depois de conquistar algo significativo? A resposta está em compreender que a abundância não é um fim, mas uma parte contínua da evolução. O ser humano está sempre em expansão, e as metas que valem a pena são aquelas que ensinam, que transformam, que tocam outros ao redor. A ansiedade que aparece quando se tenta controlar tudo é substituída pela certeza de que o que é plantado com fé florescerá na estação certa. Orar nesse contexto não é apenas um alívio momentâneo, é um canal aberto para receber direção, alimento espiritual e sabedoria para os próximos passos. Depois de uma conquista, há quem se acomode ou pense que já chegou longe o suficiente. Mas quem entende os princípios da verdadeira prosperidade sente o chamado para explorar mais, compartilhar o que aprendeu e inspirar outras pessoas a seguirem pelo mesmo caminho. A prosperidade não é apenas pessoal. Ela se expande, alcança os que estão ao redor, inspira, transforma. Cada vitória se torna um ponto de luz que ilumina outras trilhas. Manter a energia em movimento é a chave. Isso faz com que a vida se enriqueça com novas experiências e que a confiança em si mesmo se fortaleça cada vez mais. O segredo para continuar crescendo é nunca perder de vista a essência da jornada. Equilíbrio entre fé, visualização, ação e gratidão. E tudo isso exige a disposição constante para aprender, pois mesmo os corações mais abertos continuam sendo surpreendidos pelas infinitas formas com que as bênçãos se manifestam. Muitas vezes, a provisão chega de maneiras que ninguém esperava. E o que poderia parecer apenas coincidência, revela-se como sincronia divina aos olhos de quem acredita. Essa percepção mais aguçada permite entender que quando a fé se alinha ao esforço sincero, o universo se organiza para favorecer aquilo que é justo. Os recursos vêm, as conexões certas surgem, os cenários se moldam, tudo no tempo perfeito.
O versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 31, nos lembra com clareza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa verdade reforça a certeza de que nenhuma força contrária pode deter aquele que age com propósito justo e está alinhado com o céu. Não é preciso justificar-se a todo instante, nem entrar em batalhas desnecessárias. Quando os frutos aparecem, eles falam por si. Enquanto isso, a mente segue centrada na construção de uma vida baseada em integridade, coragem e propósito. E mesmo quando surgem dificuldades, elas servem apenas como impulso para alcançar um novo patamar. Quando o cansaço ameaçar tomar conta, recordar aquele ensinamento das Escrituras pode reacender a esperança e lembrar que todas as limitações são passageiras, enquanto uma fé verdadeira atravessa qualquer vendaval. É fundamental compreender que esse processo de superação não significa ausência de dificuldades, mas sim que com o avanço espiritual e emocional, nasce uma nova habilidade de encarar cada desafio com mais criatividade e clareza. Aquilo que antes paralisava, agora é visto como um trampolim para o próximo avanço. O medo que outrora bloqueava a ação recua diante da valentia adquirida nessa trajetória. Mesmo que surjam retrocessos momentâneos, a confiança no cuidado divino e na própria capacidade impede que a autoestima seja destruída. Cada contratempo se transforma numa oportunidade de aplicar o que foi aprendido, reajustar os planos e seguir adiante com a certeza de que a estrada trilhada possui base sólida. À medida que se caminha, percebe-se que prosperidade financeira e serenidade interior não são opostos, mas aspectos que se complementam profundamente. Não há motivo para separá-los, pois quando alguém vive alinhado com seus valores mais autênticos, o desempenho nos projetos e negócios floresce naturalmente. A satisfação que brota de uma vida coerente com um propósito maior se reflete nas atitudes, nas interações e nas tarefas do dia a dia. Essa sintonia interior se manifesta no modo de trabalhar, negociar e administrar recursos. É nesse estado de equilíbrio que a abundância flui com leveza, pois tudo aquilo que é construído com base em princípios espirituais e éticos gera frutos duradouros com o tempo. Aqueles que chegaram a esse ponto da jornada certamente enfrentaram instantes em que a vontade de desistir quase venceu, mas uma voz interior mais forte os fez lembrar que ainda existiam caminhos a serem descobertos. A persistência, tão exaltada nas Escrituras, demonstrou seu valor ao transformar cada queda em um recomeço mais firme. E aqui, a celebração não ocorre apenas pelas conquistas materiais, mas também pela sensação de plenitude que nasce da certeza de estar na direção certa. A convicção de que os dias mais luminosos estão por vir cria uma atmosfera positiva que, por sua vez, se transforma em solo fértil para novas possibilidades. O chamado agora é continuar o que foi iniciado, preservar o espírito de crescimento constante, manter uma prática sincera de oração e jamais subestimar o poder de uma visualização clara e intencional. A oração estabelece um canal direto com o Criador. A visualização mantém viva a imagem daquilo que se deseja realizar. E a ação movimenta toda essa engrenagem. Quando unidas, essas três forças transformam ideias em conquistas reais, mostrando que os sonhos não precisam permanecer apenas no campo da imaginação. Ao compreender que tudo isso integra um processo grandioso de evolução, entende-se que o fim de uma etapa é apenas o prelúdio de algo ainda mais grandioso. Muitos se perguntam como manter o entusiasmo aceso após certas metas terem sido alcançadas. A resposta pode estar na humildade de reconhecer que sempre há algo novo a ser aprendido. O crescimento se dá em camadas, e cada novo patamar traz consigo desafios
e deveres que exigem sabedoria renovada. Por isso, o objetivo não deve ser apenas atingir um determinado nível, mas continuar se expandindo, desbravando novos horizontes e inspirando outras pessoas com sua trajetória. Esse ciclo contínuo de desenvolvimento pessoal e espiritual dá à existência um sentido mais profundo, revelando que a missão de cada um vai além de simplesmente acumular riquezas. Trata-se de aprimorar a própria essência, compartilhar aprendizados e irradiar luz ao redor. No decorrer desse percurso, torna-se evidente a importância de se cercar de pessoas que cultivem pensamentos elevados e aspirações positivas. Ter uma rede de apoio sólida pode ser determinante diante de grandes mudanças. Trocar vivências, ouvir histórias de superação e dividir vitórias fortalece vínculos de amizade e amplia a visão sobre a realidade. Esse intercâmbio vai além do contato físico. Também se manifesta em comunidades virtuais e grupos onde se encontram palavras de encorajamento. O mais importante é não se isolar nos momentos difíceis. A união de forças e o compartilhamento de saberes tornam o progresso coletivo mais acessível. Para muitos, a chegada da abundância é percebida através da transformação financeira, das viagens realizadas ou dos bens conquistados. Outros a reconhecem na paz interior, em relações harmoniosas ou numa rotina mais equilibrada. Cada ser manifesta a prosperidade de maneira única, de acordo com sua trajetória e com aquilo que valoriza. O mais impressionante é notar que, apesar das diferentes formas de expressão, todas essas histórias apontam para uma mesma verdade. Quando existe uma combinação entre fé verdadeira, ação prática e princípios morais sólidos, a colheita é inevitável. E quando os resultados superam qualquer expectativa, é sinal de que há elementos espirituais conduzindo essa construção, levando a desfechos que transcendem a lógica. Nesse ponto, nada é mais oportuno do que relembrar palavras de encorajamento. Se você chegou até aqui, parabéns por persistir. Não é comum ver pessoas mergulharem tão profundamente em um processo de transformação. Os que não se conformam com a mediocridade acabam encontrando riquezas guardadas no interior de si mesmos. A capacidade de se levantar após cada queda, de refazer planos e de encarar o desconhecido com coragem é a prova de que a força que habita em cada ser humano pode ultrapassar qualquer limite imaginado. O verdadeiro sucesso, então, deixa de ser um ponto final e passa a ser um percurso constante de autoconhecimento, onde cada vitória impulsiona novos sonhos com ainda mais ousadia. Decidir crescer continuamente não significa abrir mão da alegria do agora. Pelo contrário, é uma forma de celebrar cada conquista com gratidão, mantendo viva a confiança de que sempre há mais por vir. Ao olhar para trás e ver o quanto já foi superado, o coração se enche de gratidão. Ao olhar para frente, renasce o entusiasmo de saber que muitos horizontes ainda esperam ser desbravados. Essa fusão entre gratidão pelo passado e esperança pelo futuro é o que mantém viva a chama da motivação. Nas orações, o tom de súplica se transforma em um diálogo íntimo e a visualização passa a ser um exercício cotidiano de ampliar os limites do possível. A ação deixa de nascer do desespero e passa a ser motivada pela certeza de que há maravilhas reservadas para quem permanece firme. A vida pode ser vivida como uma jornada espiritual profunda, repleta de momentos de superação, descobertas e crescimento. Muitas vezes nos surpreendemos com talentos adormecidos ou forças ocultas, seja na carreira, seja nos relacionamentos. O processo de evolução vai iluminando todos os aspectos da existência e a abundância, antes vista apenas como algo material, revela-se como um estado de plenitude que permeia cada área da vida. Tudo isso reforça a necessidade de continuar conectado à fonte maior de sabedoria,
pedindo clareza para não desviar do caminho e coragem para explorar territórios desconhecidos, mas promissores. Se neste instante o coração se preenche de tranquilidade e poder interior, é porque a jornada cumpriu seu propósito de fortalecer a fé e a determinação. Ainda que as mudanças externas levem algum tempo para se manifestar, a verdadeira virada já aconteceu dentro de você. As barreiras internas foram derrubadas, e quando isso acontece, todo o universo começa a se alinhar com seu novo estado de ser. As vibrações que você emite passam a atrair crescimento e então surgem convites inesperados, encontros cheios de propósito e soluções criativas para antigos desafios. É a colheita da semente plantada com paciência, esforço e fé inabalável em algo superior. O chamado agora é permanecer em movimento, não se acomodar nas vitórias já alcançadas, pois a qualquer momento podem surgir novas inspirações, novos caminhos, novas portas. Quem se mantém aberto à sensibilidade e à criatividade espiritual, aprende a reconhecer esses sinais e aproveitá-los. Viver assim transforma cada dia em um aprendizado, em uma chance de ser generoso. Dessa forma, a bênção não fica apenas com quem recebe, mas se estende àqueles que são tocados por atos de partilha e amor ao próximo. Esse círculo virtuoso se expande e ilumina ainda mais vidas. E ao final dessa jornada, ressoa profundamente aquela promessa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa certeza se estabelece como um alicerce, sustentando o espírito em tempos incertos. A prosperidade vivida nesse nível não depende de circunstâncias, pois se origina de uma convicção interna, sólida e inabalável. Assim, mesmo que os ventos da vida mudem de direção, a bússola permanece firme, apontando sempre para o progresso, porque há uma força maior guiando cada passo, e essa força é infinitamente mais poderosa do que qualquer desafio. Se você acompanhou cada palavra até o final, este é o momento de selar o seu compromisso com a continuidade do seu crescimento. Deixe registrado nos comentários que você esteve presente até o último ponto, demonstrando que vai além da média e que está realmente determinado a alcançar patamares que antes pareciam distantes. Ao escrever a frase "eu fiquei até o fim", você fortalece um pacto com o seu próprio poder interior, afirmando que não há mais espaço para retroceder a uma vida limitada por medos ou escassez. Para aqueles que escolhem dar esse próximo passo, uma verdadeira chuva de possibilidades pode se apresentar de forma surpreendente. A escolha de perseverar mostra com clareza que você deseja de fato e está preparado para receber mais. Procure todos os dias por novos aprendizados e esteja atento às orientações que surgem por meio da sua intuição. Esse equilíbrio entre o conhecimento adquirido e a sabedoria espiritual é o verdadeiro alicerce de uma vida transformada. Clique agora em um dos vídeos recomendados na tela e permita-se descobrir estratégias para construir prosperidade a partir do ponto em que você se encontra. Esse simples gesto pode oferecer revelações poderosas que ajudarão a lapidar ainda mais o seu plano de abundância. Tenha sempre em mente que não são grandes recursos que determinam o começo, mas sim a firmeza da decisão, a criatividade e a convicção de que cada movimento na direção certa será recompensado. Quando você une ações corretas com comprometimento sincero, os resultados não aparecem apenas na área financeira, mas em todos os setores da sua existência. O que você está vivendo agora já é a confirmação de que a abundância está ao seu redor, circulando à espera da sua decisão de aceitá-la com todo o coração e mente abertos.